Se você sente que precisa melhorar de vida, esse vídeo foi feito para você. Pois nele, Joe Dispenza vai te passar conselhos valiosos para mudar sua vida para melhor. Agora é com você, basta assistir e colocar em ação. Olá, Matheus falando aqui. E antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para sempre receber nossos vídeos poderosos. Aliás, fique à vontade em ver esse conteúdo apenas uma vez, lembrando que se você ver ele todos os dias terá melhores resultados, e se possível veja ele por 21 dias. Vamos lá! Quais são os limites que temos como seres humanos quando enfrentamos crises ou doenças ou diagnósticos e perdas? Normalmente usamos algo fora de nós, algo para mudar a forma como nos sentimos dentro de nós. E isso é, em grande parte, o antigo modelo de realidade, mas as pessoas estão começando a aprender a se autorregular. Todos fizeram a mesma pergunta: como tornar a vida melhor, mais agradável? É nossa culpa que a vida não seja o que queríamos ser? A vida é injusta? As coisas acontecem aleatoriamente para nós ou nossa vida é nossa responsabilidade? Se você pudesse, você assumiria a responsabilidade por sua vida em suas mãos? O Dr. Joe Dispenza explica como e por que as coisas acontecem conosco, e como tornar nossa vida melhor e mais fácil. E quando as pessoas começam a adquirir conhecimento e informação, o conhecimento é o precursor da experiência. E sempre que aprendem coisas novas, fazem novas conexões em seus cérebros, aprender é fazer novas conexões sinápticas. Então, começa na mente, começa com um pensamento. Então, quando você começa a aprender novos conhecimentos, e começa a montar novas estruturas neurológicas, a chave é ser capaz de repetir essa informação. Para revisá-la, para estudá-la. Para falar sobre isso. E se você pegar um grupo de pessoas e colocá-las juntas, interessadas em desenvolver seus entendimentos e criar uma vida melhor para si mesmas, ou ver se seus pensamentos têm algum efeito em seu destino, esse conhecimento então é informação. E informação e conhecimento criam consciência. E você pode ter consciência sem energia. Assim, as pessoas, à medida que adquirem conhecimento, começam a mudar sua energia. Se elas puderem revisar essa informação e puderem falar sobre ela, e compartilhá-la uns com os outros, construir um modelo de compreensão, então elas começarão a disparar e conectar esses circuitos em seu cérebro, e elas começarão a se lembrar dessa informação. Então, enquanto falam sobre isso e constroem esse modelo, elas estão instalando hardware neurológico em seu cérebro. É a preparação para uma experiência. Então, quando elas pegam esse conhecimento e o personalizam, elas o aplicam, iniciam de alguma forma e fazem algo diferente, fazendo com que seus comportamentos correspondam às suas intenções ou suas ações. Fazendo com que seus pensamentos sejam iguais, fazendo com que sua mente e corpo trabalhem juntos para criar uma nova experiência. Agora experimente então a beleza das experiências, pois a experiência enriquece ainda mais o cérebro. E antes de continuarmos, você deve saber que sua mentalidade pode estar te sabotando, e te deixando mais pobre a cada dia. Então, se você deseja saber como mudar isso, veja o vídeo exclusivo no primeiro link da descrição ou comentário fixado, e mude sua mentalidade para o sucesso, riqueza, prosperidade e abundância. Voltando ao vídeo. Com isso as pessoas estão começando a aprender a se autorregular, elas estão aprendendo como mudar seu estado interno de ser, sem depender de algo fora delas. Agora, qual é a importância por trás disso? Elas tendem a ser mais autoconfiantes e tendem a resolver problemas em suas vidas sem depender de ninguém ou de nada. Assim, desmistificar o processo, desde 1986, tem sido minha jornada. E comecei a olhar para isso, depois de minha própria lesão pessoal e minha própria experiência de cura, comecei a olhar para outras pessoas que tinham condições de saúde semelhantes ou tinham condições crônicas de saúde. E elas foram tratadas convencionalmente ou não convencionalmente. E elas estavam ficando iguais ou piorando, e de repente melhoraram.
Então viajei para 17 países diferentes e procurei ver quais eram as semelhanças com essas pessoas, entrevistando centenas e centenas de pessoas que tiveram remissão espontânea de doenças. E acontece que eles tinham 4 coisas em comum. A primeira coisa é que eles acreditavam que havia uma inteligência que vivia dentro deles, que lhes dava vida. E essa inteligência, é claro, é uma consciência. E essa consciência é consciência de prestar atenção. Então elas começaram a perceber que essa inteligência, que estava lhes dando vida, estava mantendo seu coração batendo, digerindo sua comida e organizando aqueles trilhões de funções que acontecem a cada momento em nosso corpo. Esse corpo na expressão da vida é um milagre em si. Então elas perceberam que não podiam fazer a cura por si mesmas, mas que essa inteligência poderia curar muito melhor do que elas. Então elas decidiram, desenvolver um relacionamento com essa inteligência. Para ter tempo e se conectar com ela, sim, para começar a comungar com ela, dar-lhe algumas instruções, dar-lhe um plano, um modelo. Com isso começaram a decidir se elas iriam ter um relacionamento com isso, se elas poderiam estar presentes com isso e projetar algum resultado futuro. E uma vez que elas estivessem claras e se sentissem bem com essa intenção, elas poderiam entregar essa criação, entregar sua doença a uma mente maior e começar a substituí-la por uma nova ideia de quem elas queriam ser. E essa inteligência então começou a responder e começou a fazer mudanças em sua saúde. A segunda coisa que descobri nas semelhanças foi que essas pessoas de repente assumiram a responsabilidade por sua doença. E elas não disseram, foi meu ex que fez isso comigo, ou foi a perda do meu parceiro, ou meu chefe é um tirano, e eles são a razão de eu ser assim. Elas ultrapassaram esse estado de vitimização. Elas perceberam que era a má administração de seus próprios pensamentos e emoções que criava sua doença. Agora, este é um momento importante, porque a maioria das pessoas tem crises ou traumas em suas vidas, e quanto mais forte a emoção que elas sentem de alguma condição em suas vidas, mais alteradas elas estão dentro delas, mais elas prestam atenção na causa. E é aí que o cérebro congela uma imagem e isso se chama memória. Então, as pessoas têm experiências em suas vidas de muitos anos atrás e estão vivendo pelas mesmas emoções, e essas emoções estão conectadas a memórias passadas. E, na maioria das vezes, elas estão gastando a maior parte de sua vida biológica em seu passado. Então, essas emoções tendem a influenciar nossos pensamentos, e esses pensamentos produzem certas substâncias químicas para que sintamos as mesmas emoções. As mesmas emoções influenciam nossos mesmos pensamentos e o cérebro produz as mesmas substâncias químicas. E as pessoas ficam presas nesses ciclos de pensar e sentir e pensar. E assim, medo, indignidade, culpa, vergonha, sofrimento, dor, raiva, frustração, ressentimento, essas emoções são derivadas dos hormônios do estresse. E é um fato científico que os efeitos de longo prazo dos hormônios do estresse realmente sinalizam os genes para criar doenças. E sem saber as palavras que estou usando agora, as pessoas entendem intuitivamente que foi a má administração de seus pensamentos e emoções que provavelmente criou sua condição de saúde. Essas emoções de estresse, dos hormônios do estresse, na verdade, os efeitos a longo prazo eles realmente começam a quebrar o corpo. Assim, eles também são muito viciantes, dessas emoções, porque dão ao corpo cerebral uma onda de energia. Então comecei a estudar o estresse em detalhes, porque queria entender qual era a principal razão para problemas de saúde e doenças em nossa cultura. E na verdade, é por causa do estilo de vida, não é por causa dos genes. E assim, quando as pessoas ficam presas nesses ciclos de pensar e sentir e pensar, seu corpo é como sua mente inconsciente. Se eles sentem a mesma emoção que está ligada a alguma experiência passada, seu corpo está acreditando que está na mesma experiência todos os dias. Então comecei a olhar para o conceito de epigenética, e a epigenética diz que os genes não criam doenças, é o ambiente que sinaliza ao gene para criar a doença. Bem, o produto final de uma experiência em seu ambiente é chamado de emoção.
Então, se você vive pela mesma emoção todos os dias, e essas emoções são derivadas dos hormônios do estresse, de certa forma você está sinalizando o mesmo gene todos os dias. E o corpo não está recebendo nenhuma informação nova do ambiente. Se você fizer isso repetidamente, agora você está indo para um destino genético. Então comecei a perceber os efeitos do estresse emocional e psicológico, que são muito maiores do que o estresse físico ou trauma físico, ou desequilíbrio químico, ou estresse químico. A maioria dos estressores ou tensões acabam como estresse psicológico ou emocional, e as pessoas se tornam viciadas nessas emoções. E percebo que usam os problemas e as condições de sua vida para reafirmar seu vício em alguma emoção. Elas realmente procuram circunstâncias em suas vidas que podem desencadear aquela emoção que as faz sentir algo. E assim como um viciado em drogas ou substâncias químicas, ter a capacidade de passar pela abstinência do sofrimento, passar pelo Charles da raiva, da hostilidade e do julgamento requer uma tremenda quantidade de consciência e percepção, junto com uma tremenda quantidade de vontade. E assim, essas pessoas que começaram a se curar começaram a desistir desses estados emocionais e perdoar seu passado, perdoar a si mesmas, perdoar as pessoas de seu passado e começar a assumir a responsabilidade por si mesmas. E foi muito interessante porque, à medida que fui fazendo as entrevistas, também percebi que as pessoas começaram a perceber que estavam viciadas na vida que nem gostavam, e se realmente iam mudar a si mesmas, tinham que quebrar esses vícios. E mudar a visão de como elas percebem sua vida. Em outras palavras, não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como nós somos. E assim, houve uma forte mudança que ocorreu superando esses estados emocionais e interrompendo o ciclo de pensar e sentir, e quando você quebra essa redundância desse ciclo, o desafio é que você se sente estranho, as coisas começam a parecer desconfortáveis, porque você não está mais no estado conhecido. Mas a redundância de pensar e sentir e pensar ao longo do tempo, condiciona seu corpo a se tornar subconscientemente a mente dessa emoção. O que significa então, é que mudar é ser maior que seu corpo, o corpo que foi condicionado para ser a mente. A maioria das pessoas está presa no passado, pensamentos e melhores sentimentos, então, quando as coisas acontecem, você reage como no passado, então faz sentido esperar resultados diferentes. O conhecimento faz a diferença, e a aplicação desse conhecimento tornará sua vida melhor. E há um fator-chave aqui: temos que ser conscientes do que fazemos, o que focamos, e como reagimos às mudanças, pois precisamos começar a pensar e sentir emoções dessa nova realidade e não nos preocupar em como as coisas vão acontecer, pois isso não depende de nós. Isso é responsabilidade de Deus, ou universo, ou vida, só precisamos saber o que, porque estamos criando o tempo todo. Agora, para complementar esse vídeo, recomendo que você veja esse que está na sua tela. Porque com ele você continua vendo vídeos edificantes, e aprendendo mais sobre como manifestar seus sonhos, e como usar a lei da atração a seu favor. Então acesse o vídeo agora. Um grande abraço e obrigado por assistir.